Está começando o programa Memórias do Poder Legislativo, produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos conhecer mais histórias do Parlamento Paulista com uma servidora que tem 40 anos de casa. É a Desirê Sepe de Marco, presidente do Sindalesp, o Sindicato dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas de São Paulo. Seja muito bem-vinda. Vocês se lembram, nós estivemos com a Desirê no programa Memórias do Poder Legislativo da semana passada. Mais uma vez, obrigado pela gentileza, Desirê. Obrigada a você, mais uma vez, por estar aqui e conversando, uma conversa tão agradável e que suscita outras discussões. Eu acho que de cada coisa que a gente vai falando, política é um negócio que não tem fim. Então vai você puxando tem que, o fio, né? Você tem que fazer vários programas, não só comigo, mas com outras pessoas que possam enriquecer ainda mais essa tua pauta. Vamos lá. Eu destaquei aqui, Desirê, 40 anos de Assembleia Legislativa, e isso significa que você passou por 20 presidentes. A cada 2 anos muda a mesa diretora. É verdade. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: todo presidente de Assembleia Legislativa tem que deixar uma marca de trabalho registrada, ou ele tem que passar de forma invisível, ele não tem que ser lembrado por alguma coisa, por algum legado? Todos eles deixam uma marca, sim. E a marca que cada presidente deixa vai consoante, vai em harmonia com a personalidade dessa pessoa. Nem todos os homens e nem todas as mulheres são pessoas, aí eu estou estendendo isso para líderes de bancada e também para a mesa que não é a mesa executiva, mas as pessoas deixam a sua marca conforme o seu pensar e a sua personalidade. Isso é inerente da condição humana, e mesmo porque também, quando você assume, ou um colegiado assume uma posição de comando, é natural que você tenha pessoas que passem a te admirar, passem a te conhecer, e outras que não concordam com você, podem ficar no campo das ideias, e tem segmentos que tomam isso como um valor pessoal e criam rupturas, né? Então, eu acho que, a priori, todo administrador que é levado pelo voto, principalmente o voto, para mim, é algo quase sagrado, porque representa a somatória de muitas vontades em torno de uma pessoa. Como esse voto é obtido, é um problema de foro de cada um. Mas o voto, na realidade, ele é uma manifestação de confiança que alguém tira de si e deposita ou numa ideia ou num conjunto de pessoas que expressem aquela ideia. Então, eu acho que todo cuidado tem que ser tomado, principalmente para quem está em cargo de comando. Eu anotei aqui, e eu peço vênia a você e ao teu público, porque são muitos mesmo, mas veja, eu entrei aqui em 78, a presidência era do Natal Galli. Ao Natal Galli se seguiu o Robson Marinho, seguiu-se depois o Januário Mantelli Neto, Nefe Tales, Luiz Carlos Santos, Luiz Benedito Máximo, Tonico Ramos, que presidiu a Assembleia na época da Constituinte. Que é o presidente da Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, que idealiza este programa. Exatamente. Carlos Apolinário, quer dizer, você vê, o Tonico embora ele não esteja com mandato parlamentar, ele é um homem ativo, né? Ele está aqui na associação, quer dizer, sempre ligado à política. Carlos Apolinário, Vitor Sapienza, que agora, recentemente, reassumiu o mandato, saiu da condição de suplência, Ricardo Trípoli, que é líder lá na Câmara Federal. Paulo Kobayashi, infelizmente, faleceu. Vanderlei Macris, que foi o presidente da época da passagem do milênio. A criação do IPRS é dele. No ano 2000. Exatamente. Walter Feldman, um homem que começou médico, me lembro do Walter Feldman, na militância, muitos anos antes de ser presidente da Assembleia, em bairros lá da periferia da Zona Sul. Ligado ao esporte. Exatamente. Sidney Beraldo, hoje do Tribunal de Contas, Rodrigo Garcia, esse é um homem inteligente e um homem arrojado, porque ele furou chapa do Edson Aparecido e foi presidente da Assembleia Legislativa num movimento de oposição. Você deve estar lembrado disso, agora em 2005, 2007. Virou deputado federal e hoje é secretário estadual. Secretário, exatamente. Rodrigo é um homem, nesse ponto, destemido, começou super jovem na política também. Depois veio o Vaz de Lima, Barros Munhoz, que ficou, acho que duas vezes, Samuel Moreira,
Fernando Capês e agora o Cauê Macris, filho do Vanderlei Macris, jovem e está aqui na presidência da casa, né? Então você vê que é muita gente. É muita gente. Agora, e nesse tempo todo, você assessorou bancadas Assessoria. em ideologias completamente opostas, na verdade. direita e na esquerda. É. Como é que foi esse trabalho de obter confiança dessas bancadas, uma vez que uma hora você estava de um lado e outra hora você estava do outro? Olha, a confiança é uma relação que você constrói com dedicação. De fato, eu trabalhei no MDB e, como eu te falei, do MDB surgiu a quantidade de partidos de oposição. O movimento maior naquele momento era o movimento do PT. E, dentro daquilo, eu também estava na universidade, tinha uma militância na esquerda dentro da Universidade de São Paulo. Então, para mim, isto foi uma questão, embora eu não tenha me filiado ao PT, nós que estávamos, eu trabalhava com a Irma Passoni naquele momento. A Irma foi uma parlamentar interessante, muito interessante, porque ela se elegeu, o primeiro mandato da Irma, ela estava grávida da filha dela, Moara. Ela tinha um menino que é o Paulo Tiago, eles devem estar já formados, devem ter filhos, inclusive. Então a Irma, ela veio para cá grávida e a Irma, quando teve bebê, que foi logo no início do mandato, porque eu acho que a Moara faz aniversário em abril, a Irma precisava, e havia as greves lá em São Bernardo, ali no ABC, então a Irma, ela saía de casa com o bebê e precisava ter aonde deixar essa criança. E nós tínhamos o departamento médico aqui da Assembleia, ele funcionava exatamente onde são as salas da bancada do Partido dos Trabalhadores aqui no andar monumental. Aquelas primeiras salas daquele corredor próximo, ali a parte nova da Assembleia, ali era o departamento médico, eram 2, 3 salas. E tinham umas 2 enfermeiras que eram pessoas de um coração maravilhoso, 3 enfermeiras. E a Moara vinha no cestinho para cá. Com isso, a Irma Passoni organizou aqui dentro da Assembleia um movimento pela creche. E esse movimento, ele foi um movimento totalmente de sucesso, porque a creche existe até hoje, ela até está uma creche hoje pequena, com poucas crianças, mas ela teve um papel fundamental. Então, teve a creche, a pré-escola, isso foi uma conduta da Irma. Então, eu trabalhava com a Irma, voltando à sua pergunta, e a Irma foi a primeira secretária do Partido dos Trabalhadores. Então, nós trabalhávamos em torno do Partido dos Trabalhadores, formando, fazendo filiações e processando essas filiações e cuidando dos mandatos para que eles tivessem, agora sim, um destaque maior. O MDB tinha uma pauta. Agora, o PT tem uma pauta diferente, ali um partido que está nascendo de movimento de greve, de trabalhadores, de uma sociedade que se organiza dentro dos movimentos da igreja, movimento contra a caristia, movimento do loteamento clandestino, da onde veio Marco Aurélio Ribeiro, o próprio José Mentor, que é deputado lá em Brasília, e tantos outros, né? Então, esses movimentos, eles formam o PT, e esses parlamentares, eles têm uma postura definida à esquerda daquilo que era o MDB, né? Então, a relação de confiança se faz nesse cotidiano, na tua vontade de você participar da consolidação desses movimentos e da consolidação desses mandatos, entendendo que esses deputados, que eram então chamados de autênticos, eles têm um papel fundamental, que é de organizar os setores da sociedade brasileira que não tinham voz. Então, esses deputados passam a ser a voz dessa sociedade. Tinha também o Geraldo Siqueira Filho, que vinha do movimento estudantil. Então, essa foi a relação criada. Depois, com a evolução mesmo do andamento do partido e da composição das forças internas partidárias, mais para frente eu vinha trabalhar com o Marco Aurélio Ribeiro. Estava na assessoria dele. E o Marco, então, ele rompe com o Partido dos Trabalhadores, há ali uma ruptura, e o Marco, então, fica no PMDB. E eu acompanho, eu estava na assessoria dele, com ele eu continuei. E depois eu fui trabalhar com um deputado, então, muito mais à direita, que era o Silvio Martini, mas que era uma pessoa extraordinária, foi uma pessoa espetacular para se trabalhar, era um homem, ele vinha do DR, a base eleitoral dele era Araraquara e São José do Rio Preto, e o que nos uniu ali
foi um trabalho que eu tinha feito com o Marco Aurélio Ribeiro, depois o Marco perdeu a eleição, e foi um projeto que disciplinava o transporte de cargas perigosas em São Paulo. E por aí vai. Então, o que o servidor da Assembleia, no meu caso, eu já tinha feito concurso e tinha sido aprovado, eu estava numa carreira aqui dentro, é que você, no seu ambiente de trabalho, você tem que ter observância pela qualidade daquilo que é feito. Então, muitas vezes, a gente pode até assistir o parlamentar, ao qual a gente assessora, tomando medidas que você, como cidadão, não aprova. Você gostaria que ele tivesse um papel um pouco diferente. Mas a tua função naquela assessoria é você ter rigor naquilo que você apresenta como um produto que ele te solicitou, ou que o segmento que o apoia politicamente quer que ele vote. Então, isso nunca fez com que eu deixasse, por exemplo, de votar em quem eu acredito que devesse compor o governo na qualidade de governador, de presidente, na classe política de senador, deputado federal e deputado estadual, né? Um outro exemplo que eu te dou, uma pessoa de uma origem super humilde e um cara maravilhoso também para você trabalhar, o Estevão Galvão de Oliveira. Eu trabalhei com ele muitos anos. Trabalhei com o Estevão pela primeira vez na bancada do PFL ainda em 1995. O Estevão é uma pessoa de uma forma, é um homem humilde, é um cara que veio através de Suzano, ele foi um funcionário público da prefeitura, começou também como escriturário e foi crescendo, foi ganhando estatura. Uma pessoa extraordinária para se trabalhar, né? O importante a ser destacado nesse seu trânsito de um lado ao outro, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, sempre com a confiança das pessoas com as quais você trabalhou, para a gente fazer uma analogia com o que acontece fora da Casa Legislativa, na população que está aí com os ânimos acirrados por conta da polarização de gente que chega a romper relacionamento na rede social porque brigam. E a gente tem que passar a informação de que o debate é na ideia. O que acontece dentro do parlamento, o debate é na ideia, o debate não é no nível pessoal, como muitas vezes acontece, as pessoas romperem relacionamento. E depois, Mauro, tem outra coisa, sabe? Eu tenho a impressão que são muito poucas as pessoas que de verdade não gostam nem de política e nem de futebol. Porque todo mundo tem um time e todo mundo tem uma defesa. Eu acho que a gente precisa, quando a gente quer fazer uma mudança de fundo em alguma coisa, a gente precisa ter um tipo de envolvimento com esse processo de uma maneira mais, eu não sei se inteligente o que seria, mas eu também acho, a classe política, para mim, ela está, de maneira geral, insatisfatória. Eu não esperava, por exemplo, que os deputados federais e senadores, com essa desenvoltura que também a gente assiste nas TVs Câmara e Senado, fizessem mudanças tão profundas e fizessem um debate. Basta você ver, às vezes, quando eles vão consignar o voto, como eles se manifestam. Então, eu acho isso um pouco pobre, um pouco triste, de você ver uma classe ali que está decidindo o futuro de tanta gente e fazer uma coisa tão imediata, dando a impressão que não tem consciência do que aquilo de fato significa, né? Então, mas a gente precisa analisar, ter a força para transformar essa realidade naquilo que ela precisa ser transformada. O Brasil precisa, antes e ao mesmo tempo, em que é um país rico, o Brasil precisa consertar as suas discrepâncias sociais. E consertar as diferenças sociais não significa que você vá acabar com o pobre. Se você quer melhorar o serviço público, não significa que você vai acabar com os servidores públicos. Você precisa criar um envolvimento e precisa ter respeito, porque essas pessoas existem e elas têm um papel. E não se usam as pessoas, usa-se coisas. E as pessoas a gente respeita. Então, temos que fazer isso com a classe política, apesar das suas idiosincrasias, né? E, ao mesmo tempo, buscar uma reformulação desse quadro através do voto e também o eleitor tem que participar do mandato daquela pessoa que ele está elegendo, que é o que ele não faz.
não é? É muito difícil você ver aqui a casa sendo acompanhada no exercício dos mandatos. Eu acho que se o povo tivesse menos acomodação e acompanhasse mais aquele parlamentar que ele ajudou a eleger, eu acredito que talvez a gente tivesse um pouco mais de qualidade. São mais de 180 anos de Assembleia Legislativa. Hoje nós temos, entre os 94 deputados, 10 ou 11 mulheres, não sei exatamente. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, 10% do total, 11% do total. E nós não tivemos até aqui uma mulher na presidência da Assembleia Legislativa, a não ser em situações de interinidade. Nós temos as duas vice-presidentes, a deputada Analice Fernandes e a deputada Maria Lúcia Amari. Você, como mulher, o que gostaria de ver sendo realizada pela Assembleia Legislativa, uma presidência feminina? Eu vou te responder de maneira transversa, começar essa resposta de uma maneira transversa. Por exemplo, quem conheceu o deputado Geraldo Alckmin jamais ia imaginar que esse homem um dia seria governador do estado de São Paulo. No entanto, ele é e está ficando, né? Ele é eleito e reeleito inúmeras vezes. Eu acho que o estado de São Paulo, no que concerne as mulheres, é um estado, não é um estado de ponta, digamos, em termos de política, é um estado um pouco mais conservador. Isso se reflete, inclusive nessa proporção de mulheres, e inclusive no fato da mulher querer fazer política ou não. Porque pode acontecer do partido não preencher, eu não sei como vai ficar agora com a reforma política, se ela de fato se instalar, se ela acontecer. Mas os partidos, às vezes, têm muita dificuldade de preencher aquele mínimo para inscrição de chapa, porque não encontram um número suficiente de mulheres. Mas, surpreendentemente, a mulher, quando ela vem para o parlamento, é muito difícil uma mulher surpreender negativamente. É muito difícil. Ela pode ser eleita até por um partido que a gente não concorda ideologicamente, mas ela costuma estar nas sessões, ela vai nas comissões, ela procura apresentar projetos, ela tem proposta para fazer frente parlamentar. Então, a mulher, ela se ocupa. E existe, né, se a gente pensar aí com algum rigor, e se nós tivéssemos tempo de um debate mais aprofundado, existe sim uma preferência masculina sobre o masculino e não sobre o feminino. Acredito que qualquer uma das mulheres que hoje compõem a Assembleia Legislativa, cada uma delas, eu tenho a certeza absoluta que está habilitada a assumir a presidência dessa casa. Isso eu posso te garantir. Você está na presidência do Sindalesp, o Sindicato dos Servidores. O que é que mudou no sindicalismo, no Sindicato dos Servidores da Assembleia, ao longo dos 40 anos em que você está na casa? Claro, não o tempo todo no sindicato, né? Eu não tenho elementos suficientes para te dar uma resposta que você merece e o seu público merece, mas eu vou tentar resumir mais dentro daquilo que eu assisti e dentro daquilo que eu pude depois participar. Eu comecei dentro do Sindalesp como diretora jurídica e depois eu cheguei à presidência do sindicato, através da eleição feita aqui na Assembleia Legislativa. Essa é a minha segunda gestão, aliás, eu estou acompanhada aqui no estúdio pelo meu vice-presidente, que é o Felipe Carriço, que é do Departamento de Comissões, e cheguei à presidência. Mas eu posso te dizer o seguinte, o sindicato na Assembleia, para ele ter sido formado, foi um processo longo e exaustivo. Ele não havia esse espaço do sindicato, havia sim. Nós temos algumas entidades aqui na casa, aliás, deixo até mencioná-las, porque são colegas, né? É um dever da gente, também um respeito. Nós temos a FALESP, que acabou de completar 70 anos, que é a Associação dos Funcionários. E temos o Sindalesp, que é o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas. Temos também a ASPAL, que é a Associação dos Aposentados, o SINDAP, que é o Sindicato dos Aposentados, temos a Associação dos Ex-Parlamentares, nós temos a Associação dos ATLPs, que era a antiga Procuradoria aqui da Assembleia Legislativa e dos procuradores, não é? E, então, essas são fundamentalmente as entidades que existem na casa. No caso do sindicato, como o sindicato ele tem uma prerrogativa, ele é tratado constitucionalmente,
a existência dele foi um processo de elaboração e ele tem 25 anos. Então, o seu começo foi um começo feito com servidores da casa, mais voltados à área administrativa e que depois foi ganhando corpo e foi agregando outros servidores da parte parlamentar. Agora, o sindicato, ele tem grandes lutas. Licença-prêmio, pagamento da licença-prêmio, a conquista de uma database que não existia no estado de São Paulo. A primeira database a ser tratada por lei foi a da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas. Depois, mais recentemente, o próprio sindicato, nosso Sindalesp, sentindo que o Tribunal de Contas tinha que ter a sua própria base, esteve no tribunal, se reuniu com servidores dali no sentido de estimular a criação de um novo sindicato ali. Mas ainda isso não existiu juridicamente, né? Então, ainda temos na nossa base o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por força da outorga da carta que vem do Ministério do Trabalho. Então, houve uma luta. Os servidores fizeram isso e foram criando padrões de campanhas anuais por salário, pagamento de férias, direitos que foram conquistados também ao longo desses 25 anos. O sindicato trabalhou bastante e trabalhou bastante bem. E nas comissões permanentes da Casa, você também trabalhou no departamento de comissões, o papel das comissões ou a qualidade dos debates ao longo desse tempo, como é que você avalia toda essa trajetória? Eu acho que as comissões têm, a meu ver, hoje, as comissões amadureceram ao longo da reconstrução da Constituinte, feita pela Constituinte. Elas têm uma atribuição muito importante. Por quê? Primeiro, elas são órgão técnico, elas analisam uma propositura e elas dão um parecer quanto à constitucionalidade quanto a mérito. E falam também sobre o aspecto financeiro. Nós temos, por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa, uma comissão que foi criada através de um projeto cujo autor foi o Marco Aurélio Ribeiro, que é a Comissão de Fiscalização e Controle. Essa comissão pouco se reúne, mas ela é uma comissão fundamental, porque ela é de fiscalização e controle da administração. Verdade. Então, ela deveria se reunir mais. Ela tem essa prerrogativa, porque ela tem membros eleitos. Ela tem um presidente, ela tem membros efetivos, ela tem substitutos. Ela poderia se reunir, no entanto, não faz. Temos, por exemplo, a Comissão de Finanças e Orçamento. Fundamental essa comissão, porque ela vai tratar de 3 projetos, que são projetos que decidem a organização do Estado e o caminhar econômico e da arrecadação do Estado, que é a Comissão de Finanças. Ela trabalha com o plano plurianual, ela trabalha com as leis de diretrizes orçamentárias e com o orçamento anual. Isso não é pouca coisa. Então, uma comissão com esse porte, ela tem condições não só de fazer as audiências públicas, como de promover na Assembleia Legislativa também outras audiências públicas para você ter um projeto aprovado que satisfaça as políticas públicas necessárias e as demandas da própria máquina administrativa. Te dou um exemplo da minha área. Nós ontem, aqui na Assembleia Legislativa, tivemos a possibilidade de assinar o acordo salarial aqui da Casa. O presidente Macris, acompanhado dos seus secretários, primeiro secretário Luiz Fernando Teixeira Ferreira, e o Estevão Galvão, nós fizemos a assinatura desse termo. Mas é sabido que os servidores públicos não têm tido essa chance de reajuste. Então, esse momento de votação de leis com perfil orçamentário seria um momento apropriado para que tanto a Comissão de Administração Pública, que é presidida pelo deputado Teonílio Barba, hoje do PT, e a Comissão de Finanças, presidida pelo deputado Wellington Moura, fizessem um primeiro fórum para discutir essa questão e organizasse um pouco a possibilidade da volta desses reajustes e de aumento real efetivo de salário. Então, a comissão, ela tem um papel técnico relevante para o processo, não só para a instrução, mas como um canal de comunicação com a sociedade. É um foro menor e que permite que não só a sociedade organizada, mas aquele indivíduo que vem aqui possa participar e possa compreender melhor
como é o ambiente político e o processo legislativo. Nesse sentido, para encerrar bem objetivamente, 15 segundos, a mensagem que fica para o nosso telespectador, aquele que nos acompanhou, gente que está por dentro da Assembleia Legislativa e gente que não está por dentro da Assembleia Legislativa. Qual é a mensagem que fica? Sobre a casa? Sim. Bom, eu acho que o Poder Legislativo, ele é fundamentalmente a casa do povo. Tudo que passa aqui deve ser uma expressão dessa vontade popular. Então, o povo tem uma obrigação com esse poder, que na realidade o serve. Ele tem que estar mais próximo e saber a qualidade do exercício dos mandatos aqui de dentro. Desirê Sepe de Marco, presidente do Sindalesp, o Sindicato dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa e também do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no programa Memórias do Poder Legislativo. Muito obrigado pela sua presença, Obrigada pela gentileza. a você. Muito obrigada. Esse programa foi produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. A você, obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Tchau.